E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no mundo gótico dos últimos anos do século XIX. No último vídeo, eu falei como o gótico encontrou sua renovação dentro dos primeiros anos do século XIX, junto com o espírito rebelde da juventude romântica do período. O que a gente vai ver pelas releituras de lendas medievais, como a lenda de Fausto e também a do Judeu Errante. E no vídeo de hoje vou falar sobre o gótico vitoriano, aliás, um dos meus períodos favoritos, justamente porque aí a gente vai perceber o quê? Uma goticização da cultura inglesa. E aí é importante a gente lembrar que Londres não era só a capital da Inglaterra, mas sim de todo o Império Britânico, que é muito comum na época se dizer que o sol nunca se põe no Império Britânico, fazendo menção ao fato que a Inglaterra possuía domínios, regiões dominadas pela coroa inglesa em todas as partes do mundo, desde a Terra Nova no Canadá até Hong Kong, passando pela Palestina, Egito, África do Sul, dentre outros lugares. Dentro desse cenário também de expansão do imperialismo britânico, a gente vai ver dentro de casa, dentro do território inglês, uma expansão dos efeitos da Revolução Industrial, afetando diretamente a vida urbana nas cidades. E esses produtos da ciência também vão estar presentes em pesquisas científicas nos mais diversos campos. Então, todo esse cenário de imperialismo britânico, de expansão da Revolução Industrial, expansão do pensamento científico, vai afetar diretamente o gótico nesses anos finais do século XIX. A gente percebe que o gótico vai penetrar em outras formas literárias. É o caso do romance O Morro dos Ventos Uivantes, de 1847, da escritora Emily Brontë, que, aliás, isso é até uma dúvida que um dos inscritos do canal, o César Mota, aliás, mandar um salve aí pro César, perguntou: o Morro dos Ventos Uivantes é gótico? E essa dúvida é justamente pelo fato de que o Morro dos Ventos Uivantes é uma obra que utiliza várias convenções da literatura gótica, e ela exemplifica muito bem justamente essas mudanças do gótico nesse período, a partir da segunda metade do século XIX, que é o que? A gente vai observar uma mudança de cenário. Sai o castelo medieval, entra o casarão, a casa da família, da tradicional família. Sai a aristocrata medieval, entra o marido, o irmão, o pai, que oprime a família, principalmente a figura feminina. Então, no caso do Morro dos Ventos Uivantes, a gente vai observar isso, como o conflito que vive a heroína, a Catherine, vai refletir justamente as mudanças em curso da sociedade da época, que afetaram principalmente a mulher. Então, a sociedade vitoriana é muito marcada por um rígido código de conduta, um código de conduta que vai determinar o que o indivíduo pode fazer, e as mulheres vão se ver oprimidas nesse período, da mesma forma que as heroínas eram oprimidas anteriormente pelos aristocratas medievais. E essa posição de opressão da mulher pelo masculino, pelo patriarcado, a gente vai ver também no próprio gótico americano, como por exemplo em 1892 no conto O Papel de Parede Amarelo, de Charles Perkins Gilman. Perkins Gilman, que aliás é uma das precursoras do feminismo, e vai denunciar a situação da mulher no final do século XIX. É legal observar a situação das mulheres em várias obras do período, não apenas na literatura inglesa, mas se você pegar, por exemplo, o Primo Basílio de Eça de Queiroz, ou a Madame Bovary do Gustave Flaubert na França, ou ainda o Despertar da Kate Chopin nos Estados Unidos, você vai ver o ponto em comum. Qual é? A mulher sendo oprimida pela ideologia masculina. Qual é a opção de salvação dessas mulheres? Ou se mata ou termina maluca. Então, mais uma vez, o gótico foi muito utilizado para se discutir a situação da mulher dentro da sociedade. Outro escritor que não era exatamente gótico, mas que usou várias convenções dessa vertente fantástica, foi Charles Dickens, um dos escritores mais famosos da literatura inglesa da época, utilizando convenções do gótico, para, por exemplo, denunciar a situação de miséria das classes pobres dentro da rica sociedade londrina. E eu falei dessas mudanças provocadas pela Revolução Industrial nas cidades, e é isso que a gente vai ver. A cidade se torna o ponto principal, o cenário principal de vários romances e várias obras. E é muito significativo você pensar o seguinte: o que explica o fato de você ter três clássicos do gótico, como por exemplo, O Estranho Caso do Dr. Jack e Mr. Hyde, de 1886, de Robert Louis Stevenson, também O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, de 1891, e Drácula, de 1897,
de Bram Stoker. Ou seja, você tem 3 clássicos escritos num curto período de tempo, num período de menos de 10 anos. E o que isso vai evidenciar? Vai evidenciar justamente um cenário urbano que favorecia o aparecimento desse tipo de literatura. Esse também é o mesmo cenário social que fomentou o aparecimento de um assassino como Jack Stripador. Jack Stripador, que cometeu seus crimes nas ruas londrinas num período de 2 meses no ano de 1888. Falei desse papel da ciência também. Isso se vê, por exemplo, no Médico e o Monstro. Médico e o Monstro que vai refletir os debates que estavam acontecendo, as pesquisas que estavam acontecendo na época. Vamos lembrar que daqui a pouco Freud vai publicar, no início do século XX, o livro Interpretação dos Sonhos, que é a base das suas pesquisas sobre a mente humana. E aí a novela do Stevenson, Médico e o Monstro, como é mais conhecido no Brasil, vai refletir justamente esse debate sobre o aspecto escondido da mente humana, que já está até presente no próprio nome de Mr. Hyde, né? Hyde, o escondido em inglês. Essa obra também reflete o impacto das teorias de Charles Darwin. Darwin está aí, discutindo a evolução das espécies, onde vem aquela famosa ideia para simplificar de que o homem veio do macaco. Então, se hoje essa ideia ainda soa um pouco estranha, imagina no contexto do final do século XIX, o impacto que tais afirmações causavam. E o Hyde é representado dessa forma. A descrição é que ele tem aparência simiesca. Então, enquanto o Dr. Jekyll é um elegante cavaleiro, um gentleman vitoriano, Hyde, ele é uma involução, ele é mais instintivo, ele é mais animalesco em relação ao Jekyll. E essa questão do duplo, né, o lado que você esconde da sociedade, que isso é típico de um cenário de opressão moralista, demagógica, como a sociedade vitoriana, a gente vai ver também no Retrato de Dorian Gray. Mais uma releitura da Lenda de Fausto, onde nós temos um jovem que, para manter sua beleza, acaba fazendo um pacto diabólico, em que o retrato dele, que é a perfeita descrição de sua beleza, vai absorvendo todos os atos vis, todos os atos imorais que ele vai cometendo ao longo dos anos. E ele, enquanto isso, ele vai se mantendo imortal. Então, todas as pessoas que ele corrompe, todas as moças, por exemplo, que ele corrompe, essa imoralidade vai sendo refletido no seu quadro, que vai ficando desfigurado. Esse romance, o único romance de Oscar Wilde, também é um exemplo da manifestação do decadentismo na literatura inglesa. Decadentismo que não é um movimento literário, não é uma escola literária, é sim uma postura artística que se iniciou na França e que depois se espalhou também pela Inglaterra e que teve em Oscar Wilde seu principal admirador. Decadentismo que se opunha a esse discurso burguês, esse discurso científico e que apostava na busca de sensações que levasse o indivíduo a se distinguir da sociedade burguesa. E é importante comentar que foi justamente por meio do decadentismo de Oscar Wilde que o gótico penetrou no Brasil nos primeiros anos do século XX, mas ainda afetado por essa cultura vitoriana. E foi João do Rio, um dos introdutores de Oscar Wilde no Brasil, a figura que mais representou em seus textos a postura decadente do artista em relação ao progresso da sociedade. E além de Médico e o Monstro e o Retrato de Dorian Gray, falar também da terceira obra que completa essa tríade clássica, que é Drácula, de Bram Stoker. Drácula já vai refletir o quê? Esse cenário do gótico imperial e o medo da sociedade inglesa em ter os seus valores ameaçados. Porque, no caso Drácula, ele vem de onde? Vem do leste europeu, uma terra enxergada como uma terra de atraso, cujo emissário, o vampiro Drácula, vem ameaçar justamente a estabilização dessa sociedade e principalmente ameaçar as mulheres, porque a mulher vitoriana, na verdade, ela não é uma mulher. Ela é primeiro esposa e depois mãe. E o que o Drácula faz é, ao atacá-las e transformá-las em vampiras, devolver a feminilidade delas. Transforma essas mulheres em mulheres que têm desejos e paixões. E é isso que a sociedade inglesa não admite, o que acaba levando o vampiro a ser perseguido. Esse medo do estrangeiro presente em Drácula vai se refletir em outras expressões do chamado gótico imperialista, que é o medo europeu, o medo inglês em ter sua identidade fragmentada, em resultado do contato com o estrangeiro. Isso a gente vê, por exemplo, nas obras do Rudyard Kipling, um escritor britânico
que residia na Índia e escrevia justamente os efeitos do contato prolongado do inglês com a cultura estrangeira. Então, por exemplo, em contos como A Marca da Besta, você vê o quê? O inglês que, por não respeitar os rituais religiosos da Índia, acaba sendo amaldiçoado por um sacerdote hindu e ele gradativamente vai perdendo sua humanidade e se transforma num lobisomem. E essa transformação, assim como também no Drácula, vai refletir esse medo do contato com o estrangeiro, algo que também o Joseph Conrad vai explorar com muita maestria no Coração das Trevas, bem no iniciozinho do século XX. E já que eu estou falando aqui de estrangeiro, lembrar que enquanto isso nos Estados Unidos o gótico vai se manifestar muito em decorrência dos efeitos da Guerra Civil que assolou o país entre os anos de 1861 e 1865, vai se manifestar em obras como, por exemplo, os contos do Ambrose Bierce. E é isso, gente. Com isso a gente chega ao final daqui do gótico no século XIX e ele já se prepara para uma nova transformação, uma transformação no início do século XX, marcado por tantas guerras mundiais e pelo aparecimento do cinema. E daqui a pouco a gente vai começar a falar do gótico no cinema. Aliás, eu até esqueci de falar isso no início do vídeo. Não se esqueça de deixar sua curtida aí no vídeo, assina o canal e se você está gostando da série, não esqueça de indicar aí o Fantástico Cursos para os seus colegas. Leve o Fantástico para a vida das outras pessoas. A gente se vê então no próximo vídeo e até mais!